Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Solenidade na Câmara de Taubaté homenageia advogados. Propaganda eleitoral começa amanhã, dia 16 de agosto. Crédito da Desenvolve São Paulo para a RM Vale cresce 136%. Brasil tem mais de 700 casos de Mpox e OMS cobra fabricantes de vacina. Primeiro caminhão movido a gás natural liquefeito produzido no Brasil é apresentado em Brasília. E na entrevista de hoje nós vamos saber mais sobre o trabalho de mesário voluntário. Essas e mais notícias aqui no Boletim Câmara, que começa agora. Nós começamos o nosso Boletim Câmara atualizando a nossa agenda do dia aqui na Câmara Municipal. Hoje tem solenidade a partir das 2h30 da tarde. O dia 11 de agosto é dedicado aos advogados e a Câmara comemora anualmente essa data com uma solenidade comemorativa aqui no plenário. A nossa estagiária Isabela Vieira traz os detalhes desta cerimônia. Desde 2005, a Câmara realiza uma solenidade para comemorar o Dia do Advogado. A data, que é comemorada em 11 de agosto, tem como referência a fundação dos 2 primeiros cursos de direito aqui no Brasil. Nesta quinta-feira, a partir das 2h30 da tarde, você pode acompanhar a solenidade no plenário, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Taubaté. Serão homenageados com diploma de honra ao mérito os advogados Mary Rose Alves Freire e Manuel da Cunha. Em Taubaté, essa solenidade foi instituída por meio do Decreto Legislativo 174, de 31 de agosto de 2005, de autoria do então vereador Chico Saad. De acordo com esse decreto, são escolhidos para receber a homenagem 2 representantes da classe indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Taubaté. Obrigada, Isabela, pelas informações. E confirmando o horário, é hoje a partir das 2h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Taubaté. Parabéns a todos os profissionais por essa data e estão todos convidados a participar dessa homenagem que é para toda a classe. E na edição de ontem, nós falamos sobre alguns dos projetos aprovados durante a sessão ordinária que aconteceu nesta semana. Agora, o repórter Lincoln Santiago continua o assunto para explicar os 6 projetos que foram aprovados em segunda votação. 6 projetos foram aprovados em segunda votação, dos quais 3 têm autoria do prefeito José Saldi. O primeiro deles confirma a inclusão de São Bento do Sapucaí no consórcio intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana, o SISAMU. Em seguida, há 2 aberturas de créditos, como são chamadas as mudanças no orçamento municipal. R$478 mil em favor da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e R$60 mil em favor da Secretaria de Inovação e Turismo, para que o município avance nas tratativas para a continuidade do consórcio intermunicipal Três Rios. Um projeto apresentado pela vereadora Thalita Cadeirante inclui no calendário de eventos o Dia do Sociólogo. A data é comemorada em 10 de dezembro. Ainda está nessa lista o projeto de autoria do vereador Douglas Carboni, que denomina professor Heber Simas Ribeiro Boleda Chagas o prédio do Centro de Formação de Professores. Já o projeto de resolução do vereador Nunes Coelho altera o horário das sessões ordinárias da Câmara de Taubaté, que acontecem às terças-feiras, das 4 para as 2 horas da tarde. Esse projeto depende de promulgação pelo presidente da Câmara. Segundo o vereador Nunes Coelho, o horário atual tem gerado transtornos com relação ao término das sessões ordinárias, que normalmente estendem-se até às 9 ou 10 horas da noite. A permanência até o horário noturno tem se mostrado extenuante e prejudicial aos trabalhos, diz a justificativa. Com exceção desse projeto do vereador Nunes Coelho, todos os demais projetos aprovados em segunda votação seguem para a Prefeitura. E o prefeito pode concordar com a proposta, o que é chamado de sanção, ou então rejeitar uma parte do texto ou até mesmo o documento inteiro, o que é chamado de veto. O prazo para manifestação do prefeito é de 15 dias.
E a partir de amanhã, sexta-feira, estão liberadas as propagandas eleitorais para as eleições municipais de outubro. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre o assunto. Para os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, a corrida eleitoral começou há muito tempo. Mas agora esse período de campanha vai alcançar a vida dos brasileiros oficialmente. Acontece que a partir de sexta-feira, dia 16, está liberada a distribuição de material gráfico e a realização de comícios. Fica autorizada também a propaganda na mídia impressa e na internet. Essa deve ser a primeira eleição no Brasil diretamente impactada por novas tecnologias de inteligência artificial, aquelas capazes de produzir imagens e sons sintéticos muito próximos do real. Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral, o uso de conteúdo sintético multimídia, gerado por inteligência artificial, deve sempre vir acompanhado de um alerta sobre sua utilização, seja em qualquer modalidade de propaganda eleitoral. O conteúdo tipo deepfake, aquele gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, está totalmente proibido. No caso de campanha na rua, não pode perturbar o sossego público, seja com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, como buzinas e fogos de artifício. As caminhadas, passeatas e carreatas estão liberadas, desde que ocorram entre as 8 e as 22 horas. Assim como em eleições anteriores, continuam proibidos os outdoors, o telemarketing e os showmícios. Outra proibição antiga e que ainda está valendo é que o candidato não pode distribuir brindes ao eleitor, como camisetas, bonés e canetas. A distribuição de panfletos, santinhos, adesivos e cartazes é permitida, desde que não causem poluição e perturbação à ordem pública. Sim, são muitas regras e eu só citei algumas, mas é papel de cada cidadão fiscalizar e relatar irregularidades. Na dúvida, é só acessar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral e fazer a sua denúncia. O horário eleitoral que a gente está acostumado, aquele no rádio e na televisão, ainda demora um pouquinho. Seu início está marcado para o dia 30 de agosto. Volto com vocês. Obrigada, Tânia, pelas informações. E não custa deixar de lembrar aí, né, que o período da propaganda eleitoral vai até o dia 5 de outubro, que é a véspera das eleições. Qualquer ato de propaganda eleitoral no dia das eleições, dia 6 de outubro, pode ser caracterizado como boca de urna. E já que nós estamos falando de eleições, a nossa entrevista de hoje é sobre o trabalho de mesário. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Felipe Pitina, que é mesário voluntário. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, bom dia. Bom, para esclarecer, o Felipe é servidor municipal aqui da casa, porém hoje ele está aqui como convidado hoje para compartilhar conosco essa experiência que ele tem como mesário. Felipe, para ser mesário, então, começando aqui a nossa entrevista, é necessário se inscrever no Tribunal Regional Eleitoral da cidade ali de interesse. Conta pra gente como você se interessou por essa experiência, como foi esse início? Bom, a primeira vez que eu trabalhei para a Justiça Eleitoral, eu não fui efetivamente mesário, foi em 2006. Eu trabalhava na Unital e o prédio da comunicação social, na época, ele ia ter uma sessão. Então, chegaram lá na Unital e falaram assim, algum de vocês gostaria de trabalhar como administrador de prédio, era o termo que se usava na época. Falei, me interesso. O que a gente tinha que fazer? Preparar o prédio ali, colocar a sinalização, indicar para onde o eleitor tinha que ir. E era uma sessão só, então eram 300 eleitores. Então, era um trabalho muito tranquilo. Eu trabalhei em 2006, a eleição teve primeiro e segundo turno, e eu falei, nossa, é bacana. Aí eu procurei o cartório eleitoral de Tremembé, eu resido lá, sou eleitor lá. E a partir daí falei, quero ser mesário. E comecei a trabalhar como mesário efetivamente. Então, até as eleições de 2020, eu trabalhei como mesário. A partir de 2020, eu já passei para um outro cargo, que é o cargo de apoio logístico, que é mais dinâmico. Conta pra gente um pouquinho como que é essa inscrição. Foi fácil a questão de documentação? Você foi chamado assim que se inscreveu? Você comparece ao cartório eleitoral e fala, olha, eu quero ser mesário.
né, eles pegam seus documentos de identificação ali, fazem o seu cadastro e depois eles te chamam. E cerca de 3 a 4 meses antes da eleição, você já recebe a convocação, né, porque você tem que fazer um treinamento. Todo mesário ele tem que fazer obrigatoriamente um treinamento antes da eleição, que agora é online. Então você faz ali e cerca de 2, 3 horas que você fica na frente do computador, você já recebe um certificado e você já recebe também o equivalente a 2 dias de dispensa. A gente vai chegar aí, que são essas vantagens, né, de contribuir com a sociedade trabalhando como mesário. Agora, conta pra gente, você falou que começou como mesário e agora vai mudar um pouquinho de função. O que você vai fazer nessas eleições? O mesário, ele fica na mesa receptora de votos, né? Então, são 4 pessoas ali que ficam trabalhando na sessão. E o apoio logístico, ele fica o tempo todo circulando no prédio onde ficam todas as sessões eleitorais. No meu caso, o local onde eu trabalho é a segunda sessão, o segundo colégio eleitoral mais antigo de Tremembé. E é o maior atualmente, com o maior número de eleitores. Então, a gente fica ali circulando e fica resolvendo problemas. Pessoa que não sabe qual é a sessão, a gente pega e ajuda. A pessoa, né, às vezes ela está com alguma dificuldade para subir uma escada, a gente pega e direciona para uma sessão que tem acessibilidade. Acontecem alguns casos ali, né, que são extraordinários, né? Então, a gente tem que estar preparado para uma eventualidade. Às vezes chega um eleitor que está bêbado, né? E já aconteceu de chegar eleitor lá que estava assim, sem condições de andar praticamente, e cismou que queria votar, e aquele local não era o local dele de votação, era em outra escola. Então a gente tem que fazer um trabalho de paciência, convencimento ali, para a pessoa poder realmente entender que não era ali o local dela. E lembrando que a gente tem a lei seca, né, que é a proibição de venda de bebidas alcoólicas, e essa restrição já começa num dia antes das eleições, mas é claro que isso tudo é para evitar, mas não elimina essa possibilidade. Uma vez que o mesário é convocado, ele é obrigado a participar. Sim, o serviço eleitoral, né, até na própria convocação diz que ele tem prioridade sobre qualquer outro serviço. Então, salvo caso de força maior, de repente fiquei doente, acamado, não tenho condição, né? Então, passando a eleição, você leva um atestado médico, né? Isso vai ser analisado também, mas você não comparecer, isso pode dar uma série de problemas, até mesmo penais ali, né? E o trabalho de mesário é voluntário, né? Sim. Mas qual é a vantagem ali, além de contribuir com a sociedade, com essa festa da democracia, qual é a outra vantagem que a pessoa tem? Para cada dia trabalhado, você recebe 2 dias de folga. Esses dias você pode conversar com o empregador, né? E tirar conforme a disponibilidade ali. E também você recebe um auxílio alimentação, né, para poder trabalhar. O mesário ele fica ali das 7 da manhã até as 5, às vezes até as 6, porque ele precisa, depois que termina o trabalho da eleição em si, da recepção de votos, ele ainda tem que tem todo um trabalho de fechar a sessão, entregar a urna, entregar as mídias ali. Você pega uma fila, então você costuma sair do colégio eleitoral ali por volta de umas 6 horas da tarde. Então, você recebe um auxílio de alimentação também, né? Então, caso a cidade tenha 2 turnos de votação, você teria 4 dias depois de folga para tirar no seu trabalho. Na verdade, o mesário, quando ele trabalha, ele recebe 2 dias pelo treinamento, né? E 2 dias pela eleição. No meu caso, eu recebo mais porque eu trabalho na montagem das sessões. Então, eu tenho o treinamento, eu tenho a montagem, que é feita na véspera, no sábado, e depois, efetivamente, no dia das eleições. E depois, em um segundo turno eventual, também mais esses 2 dias que eu trabalho. Então um ano que tenha 2 turnos de eleição, a gente acaba recebendo 10 dias de folga ali que a gente pode tirar. E é interessante também que, às vezes, a pessoa pergunta assim, nossa, tem validade? Não tem. Enquanto você mantiver o vínculo empregatício ali
onde você está, você pode tirar esses dias. E não precisa tirar, assim, tudo de uma vez só. Você pode tirar, nossa, precisei tirar um dia. Você leva o documento, né? Tira um dia, depois você pode tirar outro. É bem interessante até entender como é feita essa montagem antes das eleições, porque quando a gente chega para votar, já está tudo pronto, tudo arrumado, tudo organizado, né? E a gente se pergunta muitas vezes, quem será que trabalhou, que fez tudo isso acontecer para estar aqui, né? Prontinho. A partir do primeira pessoa que chega ali para votar, já tem que estar tudo disponível, pronto para essa pessoa participar. Você compartilhou com a gente aí uma situação inusitada de um eleitor que chegou alcoolizado. Tem alguma outra situação inusitada que você possa compartilhar aqui com a gente? Olha, tem várias. Na eleição municipal, que é o que acontece esse ano, os ânimos eles são muito mais aflorados. Então, o que a gente percebe é que o pessoal que é cabo eleitoral, que é candidato ali, que é fiscal de partido, eles fazem uma espécie de teste de paciência com a gente nas primeiras horas do processo eleitoral. Então, das 8 até umas 10h30, 11 horas, assim, o cara chega, ele quer cismar com qualquer coisa, você pega... porque eu sou fiscal e quero entrar para fiscalizar. Ok, tem uma pessoa votando ali, você pode entrar. Você está me impedindo de entrar. Então, sempre tem esses melindres ali que a gente vai lidando e tem que ser com muita calma também para não gerar nenhum confronto. Quando acontece alguma situação que é muito exagerada, a gente chama ou o presidente da sessão que está acontecendo ali, ou a gente chama um juiz eleitoral, e daí sim, se necessário, vem a força policial, mas normalmente a gente resolve ali conversando, e o local onde eu trabalho, as pessoas são mais velhas e a gente conhece muitas delas. Então, salvo um ou outro que é um desconhecido e chega para causar, normalmente tudo se resolve bem na conversa. A gente acaba criando um vínculo ali, né, com a comunidade. Sim. Agora, você falou ali em questões técnicas, até mesmo da urna. E se quebra a urna, quais as providências que o mesário precisa tomar? Olha, é interessante, na última eleição, aconteceu lá nessa escola que eu fico, aconteceram 2 casos. A urna realmente, ela deu problema e precisou ser substituída, né? Então, é um processo que é muito transparente. Parou a votação ali, lógico, o pessoal ficou reclamando, porque forma-se a fila e tal, mas isso não tem o que fazer. A gente chama o pessoal do cartório eleitoral, que eles já estão preparados para isso, tem a urna de contingência ali. Então, ele trouxe uma outra urna, pegou, chamou todos os fiscais de partido, pegou e falou, olha, estou desligando a urna, estou abrindo, tirando a mídia de resultados, que é onde ficam armazenados os votos ali. Então, não se perde o voto que já foi registrado? Não, porque a urna ela tem um sistema que todo o voto ele é gravado num pendrive. É um pendrive, o formato dele é diferenciado para que ele não possa ser colocado em qualquer computador. Né? Até mesmo se fosse colocado, ele é todo criptografado ali, a pessoa não teria o que fazer com aqueles dados. Mas o funcionário do cartório, ele vai tirando e ele vai falando o que está acontecendo. Então, é tudo muito feito às claras. E depois ele lacra novamente a urna nova e recomeça a votação. Uhum. E a gente falou aqui bastante das obrigações do mesário, mas tem alguma coisa que seja terminantemente proibido? Bom, a gente não pode, no momento em que a pessoa está votando, a gente não pode se aproximar de modo que a gente consiga visualizar a pessoa votando, né? Às vezes, entre um eleitor e outro, a gente passa pela urna para ver se não ficou nenhum santinho, nada. Isso aí vem toda uma orientação, numa apostila que o Tribunal Eleitoral ele passa para a gente. Então, você seguindo o que está ali, você não vai ter problema no processo eleitoral. Mas o que acontece? Você não pode... A pessoa... não estou conseguindo enxergar o meu candidato aqui. Senhor, vamos tentar de uma outra forma aqui, né? Não sei o que lá, tô indeciso aqui, você pode me falar um número? A gente não pode falar número de nenhum candidato. Pode pegar e falar, olha, você tem uma lista ali na porta, né? Todos os candidatos estão ali, a senhora procura o que a senhora quiser ali, vai e vota. Já aconteceu, por exemplo, de uma
uma senhorinha eleitora, ela começava a votar, daqui a pouco ela ficava lá olhando para fora da cabine. Aí, no determinado momento, ela pegou, já votei no candidato X, o que eu faço agora? E ela falou alto, assim, falou para todo mundo, né? Mas na inocência. A gente só pega e fala, olha, a senhora está certa, é esse candidato mesmo? É esse mesmo. Então, a senhora pode confirmar. Se a senhora tiver algum problema, a senhora tem a tecla ali que vai cancelar, a senhora começa de novo. Né? Então, é importante também levar o número dos candidatos anotadinho, sim. por mais simples que seja, por menor que seja, para a gente garantir, porque o mesário, então, não pode auxiliar ali dentro daquele espaço da cabine. Não, você não pode fazer nada que induza a pessoa a votar em um candidato. Até mesmo a vestimenta que a gente usa. O cartório eleitoral pega e passa para a gente, olha, vai com uma cor neutra. Nas últimas eleições lá, eles orientaram, olha, vai de preto, vai de cinza, porque você usar as cores dos candidatos, e foi uma eleição muito polarizada, qualquer probleminha ali já se tornava algo muito grande. Então, vai de preto, vai de cinza ali para não dar problema. Então, a gente sempre evita, né? Camiseta com estampa, manifestação silenciosa por parte do eleitor, por parte do cabo eleitoral ali, do fiscal, pode, mas do mesário em hipótese alguma. O mesário está lá como se fosse o juiz de futebol. Não posso torcer para A, não posso torcer para B. Tem que estar ali. Neutralidade. Então, para a gente encerrar, é perfeitamente conciliável, né? A atividade de mesário com qualquer outra atividade profissional. Você está aqui, né, como prova disso, tem o seu trabalho, a vida toda trabalhou. Sim. E também trabalha como mesário. Sim. O que acontece é que existem algumas profissões que trabalham em turnos. Aí, se a pessoa é convocada, então ela tem que realmente conversar com a chefia dela ali para fazer essa compatibilização. Mas, tirando isso, é plenamente possível. A pessoa fala assim, nossa, fui convocado, vou perder um domingo. Se for pensar bem, você já iria ficar em casa mesmo, porque você tem que votar. Nossa, não vou poder viajar. Se você for viajar, em algum momento você vai ter que parar para justificar o seu voto. Então, de qualquer maneira, você teria que dispensar um tempinho para poder fazer isso. E é um dia só, realmente... Você acaba criando um vínculo com as pessoas que trabalham. Então, a gente faz mais isso quando tem segundo turno, por exemplo. No primeiro turno, a gente pega e fala assim, gente, sei que lá, fulano traz bolo, fulano traz uma bebida aí, um refrigerante e tal, a gente pega e come aqui. Então, tem sessões que você entra ali, tem salgadinho, tem bolo, o pessoal acaba se tornando uma animação gostosa ali, fica um clima bem bacana. Um clima realmente de amizade e companheirismo. Já houve situações em que uma das mesárias, uma senhorinha, ela era doceira. Então, ela levava tabuleiro de cocada para todo mundo na sessão. Que ótimo. É esse clima mesmo de amizade que tem que prevalecer. E, em nome do Felipe, a gente agradece a todos os mesários, a todos que trabalham nas eleições e que fazem esse momento acontecer. Obrigada, Felipe, mais uma vez por participar aqui da nossa entrevista. Eu que agradeço. E o total em crédito liberado pela plataforma Desenvolve São Paulo para os gestores públicos municipais e empreendedores de micro, pequenas e médias empresas subiu 136,2% nos 7 primeiros meses desse ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Quem tem mais informações para nós é o repórter Lucas Levin. O auxílio financeiro da Agência de Fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo contemplou obras, por exemplo, de estação de captação e tratamento de água, implantação e reforma de prédios públicos e pavimentação. Entre as cidades da RM Vale que apresentaram projetos estão Pindamonhangaba, Caçapava, São Sebastião, Caraguatatuba e Piquete. A soma dos financiamentos aprovados somente para as prefeituras teve um acréscimo de 767%. No setor privado, empresários obtiveram crédito da Agência Paulista após apresentarem planos de negócios voltados para ampliar e modernizar seus empreendimentos, ou então para adquirir capital de giro e ganhar fôlego para a empresa. Ainda de acordo com a gestão, são micro, pequenos e médios empresários que atuam em várias cidades do Vale, como São José dos Campos, Jacareí e Taubaté.
Taubaté, entre outras, e em atividades ligadas à alimentação, bebidas, brinquedos, estética e beleza, eletrônica e informática. Segundo a gestão da Desenvolve São Paulo, este ano foram mais de 32 milhões em créditos liberados, contra 13,65 milhões em 2023. A Desenvolve São Paulo é a agência de fomento do governo do estado de São Paulo, que promove desde 2009 o desenvolvimento sustentável do estado por meio da concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas paulistas. E seguimos agora com as informações do trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, segue tranquila, sem excesso de veículos, mas registra mais movimento ali no trecho de serra. Então, atenção do motorista. A visibilidade é boa, sem neblina na estrada. A rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento. A viagem segue sem ocorrências e conta com mais movimento de veículos na chegada e na saída de Ubatuba. As informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 registros de trânsito intenso na altura de São José dos Campos. Um deles dos quilômetros 137 ao 139, que é a altura ali de Eugênio de Melo, em razão do excesso de veículos. A orientação para o motorista é reduzir a velocidade e manter a distância segura do carro à frente. No quilômetro 154, o congestionamento se dá em razão de obras na pista, na altura do bairro Jardim das Indústrias. Eu vou pedir para a nossa produção colocar imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esse, então, é o trecho aqui de Taubaté. A gente verifica aí, tem vários veículos transitando na pista, porém, sem registro de congestionamento ou de lentidão. O trânsito segue aí o fluxo. Essas informações são da CCR Nova Dutra, que é a empresa que administra a rodovia. A rodovia dos Tamoios tem uma interdição hoje no período da manhã para aferição dos radares fixos. O trabalho começa agora, a partir das 9h30 da manhã, e tem previsão de durar aproximadamente 4 horas. Essa interdição pode causar lentidão e congestionamento, a depender aí da quantidade de veículos na estrada. Então, atenção do motorista e respeito ao limite de velocidade. E a Prefeitura de Taubaté anunciou nesta semana que vai assumir as obras na Avenida Antônio Queiroz Filho, no bairro Independência, após rachaduras interditarem pelo menos 8 casas no local. A obra deve custar R$2,5 milhões e deve levar de 4 a 6 meses para ser finalizada. Entre os serviços planejados estão a retirada do asfalto de todo o trecho danificado da avenida, drenagem total da rua e a readequação dos sistemas de gás, água e esgoto. De acordo com o executivo, após a recuperação da via, será feito um trabalho casa a casa para verificar as providências necessárias com as famílias afetadas. Também está sendo elaborado um estudo com laudo técnico para encontrar o responsável pelo problema da movimentação do solo. Bom, essas providências aí por parte da Prefeitura são essenciais e vão trazer um pouco de conforto para os moradores nesse momento de tensão e de tanta preocupação. Nós temos relatos de telespectadores que afirmam que a situação é bem complicada e que eles seguem preocupados com a condição das casas e principalmente com a segurança das famílias. E com receio de um novo problema de saúde pública, o Ministério da Saúde convocou uma reunião para discutir a questão da doença Mpox. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações que foram publicadas pela Agência Brasil. Mpox é o nome adotado pela Organização Mundial da Saúde para a antiga varíola dos macacos. E quem pensa que essa doença já sumiu porque poucos falam nela por aqui, está enganado. No Brasil, 709 casos e 16 mortes foram notificados nesse ano.
Isso indica uma queda se comparado ao pico da doença, lá em 2022, quando o total ultrapassou os 10 mil casos. Ainda assim, o vírus voltou a preocupar. O atual surto de mpox envolve uma nova variante, que os especialistas dizem ser a versão mais perigosa que já se viu. O risco ainda é baixo no Brasil, já que o quadro epidêmico ainda está mais no continente africano, principalmente no Congo. Mas, considerando o cenário de globalização atual, ter um caso em qualquer lugar do mundo significa um risco de epidemia mundial. Os números do Ministério da Saúde mostram o perfil epidemiológico dessas infecções no Brasil. 91,3% dos pacientes são do sexo masculino, sendo que 70% deles têm entre 19 e 39 anos. Outro fator importante é que, do total dos casos, 45,9% declararam que vivem com HIV. A transmissão pode ocorrer pelo contato com animais silvestres infectados, pessoas infectadas e materiais contaminados. Os sintomas, em geral, incluem erupções cutâneas ou lesões de pele, linfonodos inchados, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. A taxa de letalidade é considerada baixa. E, nessa semana, a OMS publicou um documento oficial solicitando a fabricantes de vacina contra a mpox que submetam pedidos de análise para o uso emergencial das doses. O processo foi desenvolvido especificamente para agilizar a disponibilidade de insumos não licenciados. O foco é acelerar o acesso a essas vacinas, sobretudo nos países de baixa renda e que ainda não emitiram sua própria aprovação regulamentar. Enquanto isso, o Ministério da Saúde obteve da Anvisa a autorização para importar o remédio antiviral Tecovirimat, que não foi criado para mpox, mas já se mostrou eficaz na redução dos índices de mortalidade, já que ele pode encurtar os sintomas e reduzir o tempo de contágio. E eu aproveito essa notícia para convidar você a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara. Qual é a sua opinião sobre esse novo alerta da Organização Mundial de Saúde? O que você acha? Compartilhe com a gente a sua opinião sobre esse assunto. Você se preocupa com essa notícia? Fica em alerta? O nosso WhatsApp para contato é o 3625-9525. Fique à vontade para compartilhar aqui a sua opinião e participar do nosso programa. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale destaca: Mato Alto. Reforço na Capina custará 6,6 milhões em Taubaté. O reforço temporário no serviço de capina em Taubaté se estenderá por um período de 3 meses. A Eco Taubaté, que é a empresa responsável pela limpeza urbana no município, contratou 90 funcionários temporários que foram divididos em 9 equipes extras de roçagem manual e mecanizada. G1 traz como manchete: Escola Municipal tem fiação elétrica furtada em Taubaté, no bairro Bosque da Saúde. Criminosos furtaram parte da fiação elétrica da Escola Emílio Simonetti. Aulas não serão afetadas, segundo a Prefeitura. Ainda de acordo com a administração municipal, a área que atende alunos do Fundamental 2 foi afetada pela falta de energia, mas as salas possuem grandes janelas, sendo possível manter a claridade nos espaços. O portal da Universidade de Taubaté destaca: especialização voltada às políticas de assistência social, educação e saúde da Unital debate lei de proteção de dados e desafios do setor público. O evento é presencial, online e aberto ao público. As inscrições devem ser feitas previamente pelo site da universidade. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: atuação de assessores de Moraes fora do rito pode abrir brecha para nulidade. Especialistas divergem, mas citam possibilidade de invalidação de provas. Ministro diz que procedimentos foram documentados. A Folha segue repercutindo a notícia que chamou atenção nos noticiários nacionais ontem.
E o primeiro caminhão movido a gás natural liquefeito produzido no Brasil foi apresentado ao Ministério dos Transportes. Lucas Levin traz as informações. O modelo apresentado é um veículo de 460 cavalos de potência e tração 6x2 e pode reduzir a emissão de CO2 em até 28% em comparação ao óleo diesel. A autonomia do caminhão é de cerca de 1.200 quilômetros com um tanque de GNL. O gás natural liquefeito, GNL, é produzido a partir do resfriamento do gás natural a temperatura de aproximadamente menos 160 graus Celsius. Esse processo faz com que seu volume seja reduzido em cerca de 600 vezes e permite o armazenamento de maior quantidade de gás em um espaço menor. Os tanques de abastecimentos para veículos de cargas movidos a GNL necessitam que a composição tenha uma medida maior do que a que estava estabelecida pela legislação brasileira. Por isso, em agosto de 2023, a empresa GNL Brasil submeteu um pedido ao Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, para ampliar os 18,6 metros de comprimento total permitido para caminhão com semi-reboque. No dia 3 de abril de 2024, o CONTRAN aprovou a resolução número 1005, autorizando a circulação de veículos articulados do tipo semi-reboque com comprimento máximo de 19,3 metros. Essa mudança resultou em aumento de 7,14% no volume de carga transportada por veículo, o que, por sua vez, levou a uma redução de até 7,4% na quantidade de veículos nas rodovias. Com menos veículos circulando, há uma diminuição significativa na emissão de CO2, contribuindo diretamente para a descarbonização do transporte rodoviário. Além disso, a ampliação das dimensões dos veículos não compromete a estrutura viária, o que contribui para a sustentabilidade e eficiência do transporte. Buscar alternativas mais sustentáveis e com menos emissões de dióxido de carbono, que é o CO2, para o setor de transportes é uma tendência e uma das prioridades no mundo todo. E seguimos agora com as informações do tempo, com o nosso estagiário Murilo Henrique. Quinta-feira, Taubaté vai ter um dia ensolarado e sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 9 e 27 graus. Os ventos podem chegar a 12 km por hora e a umidade do ar a 35%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h46 da tarde. Os dados são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada, Murilo. E como eu citei ontem, as temperaturas já começaram a aumentar aí gradativamente, né? Para a próxima semana, a gente vai ter uma onda de calor, com temperaturas cerca de 8 graus acima da média esperada. Então, olha, fica aqui as dicas, então, para a gente reforçar a nossa imunidade. Boa alimentação, aumento da hidratação e prática de exercícios físicos, é claro, nas horas mais frescas do dia. E com a menor incidência do sol também. E agora a gente vai falar sobre esporte. Eu recebo aqui nos nossos estúdios Miguel Cáter, que vai falar para a gente tudo sobre o campeonato amador de futebol. Mas eu já te faço uma pergunta. O sol, o calorão, essas ondas de calor atrapalham o desempenho dos atletas? Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Não, eles já têm um certo costume com isso, né? Até pelo horário do jogo. 10 da manhã, no caso da primeira divisão, nunca começa às 10, começa às 10h30, 15 para as 11, passa do meio-dia e nessa onda de calor que vem vivendo, né, esse problema climático, faz mais calor do que frio, acho que eles já estão habituados para isso. E olha que é o horário de maior incidência aí de raios UV, realmente complicado. Já estão vacinados para isso, né? Miguel, conta pra gente aí o resultado dos jogos que foram da segunda divisão nesse final de semana, né? Essa semana nós tivemos os jogos apenas da segunda divisão, tivemos a 9ª rodada, Ana, uma vez que não teve a rodada, aliás, não é nem rodada, o jogo de volta das quartas de final da primeira por causa do Dia dos Pais. E aí ficou definido as 8ª de final da segunda divisão com os seguintes jogos. O 13 de maio pega o Parque Urupês, o Rodoviário pega a Gurilândia, Rodoviário Cidade Jardim, que é de lá também, mas é outro time. Pega o Juventus
Estoril City pega o Flamenguinho, a Vila Nogueira pega o Parque Aeroporto, o Interzurk pega o Unidos do Marlene Miranda, Belém e Unidos da Vila, e o Brooklyn encara o líder do seu grupo na primeira fase, o Nova América, o tradicional Gena. Então, só ressaltando que esse jogo também não é agora dia 18, é no dia 25, né? Uma vez que nós vamos ter neste domingo, dia 18, a volta da primeirona, com o jogo de volta das quartas de final. E aí sim nós teremos a definição dos semifinalistas. Vou contar para você quem vem com vantagem. No jogo de volta, o Unidos do São Gonçalo vai encarar o Água Quente, desta vez jogando em casa, né? Já que o Unidos do São Gonçalo, se acompanha aí na tela, foi detentor da melhor campanha na primeira fase. E o primeiro jogo já ganhou fora de casa por 2-1. Ou seja, o favoritismo aí sem hipocrisia total para o Unidos do São Gonçalo. Daí teremos Mourisco e Vila São José. O Mourisco também venceu o Vila São José lá no Amaury Fonseca Braga. Agora joga nos seus domínios com essa vantagem. Tem União Operária e Parque São Luís. União recebendo o Parque São Luís nesse jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-1, está totalmente em aberto. E Vila São Geraldo e Ipanema. O primeiro jogo também lá no Ipanema foi 0-0, também totalmente em aberto. Então, esses jogos, Ana, acontecem nesse próximo domingo, às 10, como dizia um amigo meu, impreterivelmente 10 e pouco. Começa o jogo e você acompanha Unidos do São Gonçalo e Água Quente aqui, na TV Câmara. A partir das 10 horas já deve estar a transmissão ao vivo para você, em parceria com a NET Sports. Não perca Unidos do São Gonçalo e Água Quente ao vivo aqui no canal 4.2 da TV Câmara. Tem quarentão. Já acabou o cinquentão e o sessentão, agora chegou o quarentão também. E nós tivemos a quarta rodada, Ana. Volks 4, Juventus 1, Gurilândia 3, Vila São Geraldo 0. Esse resultado aqui é surpreendente, porque o Vila sempre teve bons times nessa categoria de 40 anos. Mourisco 3, Belém 0, Unidos do São Gonçalo 2, Flamenguinho 1. E o Quiririm perdeu em casa para o União Operária, um clássico, né? Perdeu para o União Operária por 4-3. E nós vamos ter a quinta rodada no sábado. Tá fazendo nada no sábado? Vai prestigiar, que vale muito a pena. Os jogos serão os seguintes: Juventus e Flamenguinho, Vila São Geraldo e Volkswagen, Belém e Gurilândia, União Operária e Unidos do São Gonçalo lá no campo do União na Estiva, e Quiririm e Mourisco, né? Válido pela quinta rodada, no dia 17, sábado, quarentão. E nós temos aqui também, Ana, um recurso que vai ser julgado hoje. O Vila São José acabou sendo suspenso pela Liga por 30 dias, né? É decisão administrativa número 4/2024. E será julgado hoje às 19 horas no auditório da Secretaria de Esportes, um recurso do Vila São José. Eu, particularmente, acho que acaba sendo acatado esse recurso do Vila São José e o Vila vai para o jogo, sim, domingo, até porque tem uma jurisprudência disso, né? Aconteceu algo semelhante com o Internacional na primeira fase e acabou sendo acatado também o recurso do Internacional. E a gente torce para que não aconteça mais confusão nos jogos, porque daí não tem recurso, não tem julgamento, é muito mais fácil você ser um pouco mais equilibrado. E, Ana, saiu a agenda das provas dos paratletas de Taubaté, que vão disputar a Paralimpíada de Paris. André Rocha, o Alessandro da Silva, o gigante, atual campeão olímpico, e a Edneuza Santos. Quer saber? Com certeza, quero ver quem é que vai trazer orgulho pra gente. Eu acho que os três, viu? Nós temos aí a chance de trazer 3 medalhinhas aí. O André Rocha, que está estreando em Paralimpíada, ele é campeão mundial, bicampeão mundial, mas ainda não tinha participado de Paralimpíadas. Ele vai ter a sua prova no dia 1º de setembro, no lançamento de disco classe F52, que é a classificação paralímpica do André Rocha. Será dia 1º de setembro, num domingo, às 14h25, horário aqui de Brasília. O Alessandro da Silva, o gigante, inicia a jornada no dia 2 de setembro, um dia depois, segunda-feira, e vai disputar a final do arremesso de peso classe F11 para deficientes visuais. E a prova está marcada para as 3h35, 15h35, horário de Brasília. A nossa Edneuza Santos, na classe T12, para deficientes visuais, disputará a maratona e vai com guia, tá?
A prova acontece no dia 8 de setembro. E o horário da largada vai ser definido ainda pela organização dos Jogos. E ela também vai competir nos 1.500 metros. A fase classificatória será disputada no dia 30 de agosto, ainda esse mês, às 4h35 da tarde. Essa prova serão disputadas fases preliminar, semifinais e final. Só lembrando que os Jogos Paralímpicos de Paris iniciam dia 28 de agosto e vão até o dia 8 de setembro. Perfeito, Miguel. Eu já para os nossos para-atletas. Com certeza. Eu anotei o dia e o horário aqui, porque com certeza a gente tem que prestigiar e torcer muito pelos nossos taubatianos. E o trabalho que é feito por esse programa Esporte para Todos aqui na cidade de Taubaté é uma referência nacional. E você vê que todos os três são acostumados com pódios. Então, não é nenhum exagero a gente esperar medalhas, com certeza, desses três para-atletas aqui para Taubaté, para o Brasil e para Taubaté. Olha, só deles estarem lá já é motivo de orgulho, mas é claro que a gente torce também pela medalha, né? Com certeza. Miguel, muito obrigada. O nosso próximo encontro é na segunda-feira, no Jogo Franco. 17 horas, trazendo o que aconteceu na primeira divisão. O julgamento da Liga você vai saber através da rodada, inclusive. Vila em Campo foi acatado o recurso. Sem Vila, não foi acatado o recurso. Mas a gente traz os detalhes na segunda-feira, às 17 horas, no Jogo Franco. Combinado, então, encontro marcado. Obrigada pela sua participação. Abraço. E agora a gente tem a participação do nosso outro apresentador, o Josivaldo Oliveira. Ele trouxe um recado para nós. Bom dia, Ana Laura. Bom dia aos nossos telespectadores. Eu estou aqui para fazer um convite para o Boa Tarde Taubaté desta quinta-feira. A partir das 2 horas da tarde, você tem as principais notícias e informações da cidade. Você se atualiza com tudo que acontece nos trends da notícia. A gente também vai trazer a previsão do tempo e as informações do trânsito, além de shorts da nossa programação. O encontro está marcado hoje, a partir das 2 horas da tarde. O nosso programa vai ser um pouco mais curto, porque às 2h30 da tarde tem solenidade em homenagem ao Dia do Advogado. Eu espero você. Voltamos com você, Ana Laura. Obrigado e até mais. Obrigada, Josivaldo. Estaremos ligados aí com você. E para a gente terminar aqui o nosso Boletim Câmara, uma notícia que motiva a gente a sempre acreditar na educação. Em ano olímpico, que o Miguel aqui estava falando, inclusive, das Paralimpíadas, o Brasil conquistou medalhas em um outro evento, talvez não tão conhecido assim do público. Mas nosso país chegou ao topo na Olimpíada Internacional de Química, na Arábia Saudita, com ouro, prata e bronze, viu? É a terceira medalha de ouro conquistada pelo Brasil na competição desde que a gente passou a participar em 1999, na edição em Bangkok, na Tailândia. O ouro ficou com Lucas Nogueira Lois, de 16 anos, de Valinhos, aqui em São Paulo. A prata foi para Arthur Galiza Magalhães e a medalha de bronze ficou com Gabriel Paz Sampaio Aguiar, ambos de 18 anos e moradores de Fortaleza, no Ceará. Que orgulho, hein? Os estudantes são alunos do ensino médio e disputaram com jovens de outros 90 países. Para preparar esses alunos, o Instituto de Química da Unicamp promoveu um treinamento em laboratório. As provas são de conhecimento teórico e prático e duram mais de uma semana. Cada país participa com uma equipe de até 4 estudantes não universitários escolhidos em processo seletivo de abrangência nacional. Os testes são apresentados na língua inglesa e os professores que acompanham esses estudantes traduzem para o idioma nativo. E para representar o Brasil, os 3 estudantes foram classificados na Olimpíada Brasileira de Química. Na Olimpíada Internacional de Química, os estudantes são submetidos a 2 exames de 5 horas de duração. Um exame laboratorial e o outro teórico. Educação que vale ouro, prata e bronze. É muito orgulho. E para você que ficou com a gente até aqui, essa foi a nossa edição ao vivo desta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.